Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um episódio aí do podcast Pode Seus Direitos. Continuamos aí, apesar dos esclarecimentos da doutora Luciane. Sabe o que aconteceu, doutora Maria? Por conta dos esclarecimentos surgiram inúmeras dúvidas. Então, nós estamos aqui com a parte 2 com a doutora Luciane Stroyer. Ela é especialista no direito de família, de holding familiar. E eu e a doutora Maria Rosângela Tristante, que atuamos mais na área de trânsito, mas que também aparecem questões aí de família. Contamos aí com a presença e a grata presença da doutora Luciane. Vamos lá, doutora Maria. Gostaria que a doutora reforçasse aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, como que eles podem fazer aí para nos encontrar nas redes sociais e também para onde eles podem encaminhar aí as suas dúvidas. Vamos lá, doutora Maria, tudo bem? Tudo bem, doutora Sônia, doutora Luciane. É um prazer estar aqui novamente com vocês para esclarecer as dúvidas que têm chegado no decorrer da semana. E a gente fez aqui uma seleçãozinha, né, para tentar esclarecer aquelas mais recorrentes, aquelas dúvidas mais comuns. Então, assim, para quem quer nos acompanhar, o nosso podcast Pode Ser os Direitos. Okay. Doutora, eu vou pedir depois a ajuda da doutora. No telefone? 998834343. Vamos lá, 998834343. Mas não se preocupe, doutora, a Cleusa e também o Kainan, eles vão colocar todos os endereços. Isso. Você pode encaminhar aí a sua mensagem, a sua dúvida, o seu questionamento, sugerir pautas também. Exatamente. Porque são inúmeras perguntas. Eu e a doutora, se deixar, a gente fala só sobre trânsito. Mas, mesmo na área de trânsito, tem surgido muitas dúvidas na questão de família. Então, aproveitando aí a doutora Luciane Stroyer. Aliás, eu gostaria de trazer já a doutora Luciane Stroyer, parabenizá-la aí, doutora, pela sua, né? Olha só a aura da doutora aí, toda de rosa, mês das mulheres, né, doutora? Sim, seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço o convite. Que legal. Eu vou pedir aqui para nós três, vamos ficar aí na tela, justamente para que nós possamos aí, um bate-papo, na verdade, né? Interagir. Doutora, no último episódio que nós falamos aí sobre a questão de direito de família, muitas dúvidas, a doutora esclareceu muito, aliás, eu quero parabenizá-la aí pelo seu conhecimento, pelas suas informações, mas é o fio da meada, né, doutora? A gente começa a puxar e parece que não tem fim. E por conta aí dos seus esclarecimentos, outras dúvidas surgiram. E eu lembro que nós paramos na questão da pensão alimentícia. E uma das perguntas que nos foram encaminhadas é sobre, em primeiro lugar, sobre a questão do valor da pensão, como que ele é determinado. Em segundo lugar, doutora, sobre um pedido de gastos, demonstrativo de gastos. E eu falei, inclusive respondi para a pessoa, que nós vamos encaminhar o link do nosso podcast para que ela possa obter aí essa resposta, mas que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Então, vamos lá, doutora. Sobre o valor da pensão, o que a doutora poderia esclarecer, e também sobre esse demonstrativo de gastos. Como que funciona? Funciona do seguinte modo: quando você vai entrar com um pedido de pensão alimentícia, o juiz sempre vai analisar o binômio necessidade e possibilidade. Então, ele vai ver a necessidade da criança, né, receber o quanto que ela precisa receber e quanto o pai ou a mãe pode pagar. Lembrando sempre que se o ex-casal, os genitores, eles ganham equiparadamente, a pensão, o dever de cada um é manter o filho com 50% das despesas, dividir. Ótimo. Ok? Se há um equilíbrio financeiro. Se há um equilíbrio financeiro. É difícil ter isso, não, doutora? Olha, hoje em dia até que tá equiparado, mas assim, ainda não tá 100% equiparado, mas há bastante, assim, casais que estão ganhando equiparadamente, né? Não precisa ser exatamente igual. Entendi. E quem ganha mais, às vezes acaba pagando um pouco mais. Já surgiu uma outra pergunta, mas continua falando, desculpa, doutora. Comprovando a necessidade da criança receber. Entendi. É que já surgiu uma outra pergunta, doutora. Por exemplo, quem está com a guarda da criança tem que pagar o mesmo valor, ou mesmo custear o mesmo valor? Me parece que quem tem a guarda gasta bem mais. Pois é, mas é o seguinte, quem tem a guarda vai entrar com pedido de alimentos
pro não guardião, apresentando uma tabela de gastos da criança. Digamos assim, gasta... Da criança, não é? Da criança, Ah, entendi. E, assim, por exemplo, na casa, gastam lá R$ 500 de alimentação por mês na casa. Não come nada, né, doutora? Porque É um exemplo. hoje em dia não come nada, né? Aí, se são 2 moradores, presume-se que a criança gastou 50%. 250. Entendi. Então, apresenta essa tabela. Aí, digamos, gasta R$ 4.000 por mês a criança. Então, o juiz vai ver essa análise do R$ 4.000 que a criança gasta, quanto que o genitor guardião ganha e quanto que o genitor guardião não ganha e fixar mais ou menos esse valor. Tá. Mais uma pergunta, então, doutora. Nesse levantamento de gastos mensal, entraria o quê? Alimentação, escola, uniforme, calçado, remédio? Tudo. Lazer. Mas tem que ser comprovado esses custos aí da criança. Eu sempre digo assim, a criança com a tenridade, ela tem seus gastos presumidos, certo? Entendi. Então, por exemplo, assim, digamos que a criança tendo os seus gastos presumido básico, né? Com um pai que tem emprego fixo, aí com CLT, carteira assinada, o juiz vai manter sempre uns 25% a 30% se não tiver outro filho com outra mulher. É isso que as pessoas normalmente, a doutora Maria também gostaria de perguntar, mas seria mais ou menos esse percentual dos 30%, que normalmente os pais que normalmente não ficam com a guarda dos filhos, porque é 30% do meu salário. Esse é um teto, doutora? Essa é uma orientação. Uma orientação. Uma orientação para o judiciário, né? Ele tirar uma base ali para ficar entre esse termo de 30%. Digamos, um pai não teria aí que pagar 50% do seu salário somente para um filho. Difícil isso. Se o filho tiver condições especiais, sim. Se não tiver condições especiais, é difícil. Para um filho só é difícil. Se tiver uns 3, 4, eu diria que pode chegar a esse valor, sim. Entendi. Seguindo aí, doutora Maria, gostaria de... Eu tenho ainda nesse tema, doutora, a seguinte pergunta. A doutora falou sobre a relação de gastos, né, que tem que fazer. Falou ali da alimentação, que presume que se os 2 moradores gastam 500, a metade é do filho, né? Aí entra também a questão do água, luz, as despesas da casa também entra nessa relação, doutora? Com certeza entra sim. Contudo, vai dividir-se essas despesas com a quantidade de moradores que tem na residência. Se mora só a mãe ou o pai e a criança, divide-se os gastos da casa em 2. Se moram em 3, se moram em 4, aí faz a divisão 3, 4, assim sucessivamente. E uma outra pergunta, doutora, que eu vejo que é muito comum. Eu posso alegar, meu filho gasta 2.000 por mês, mas o padrão do pai, o padrão da mãe é diferente, né? O juiz ele vai se basear nesses 2.000, por exemplo. O pai e a mãe não têm condições, mas eu quero colocar na natação, quero colocar na escola particular, eu quero proporcionar outras coisas que, muito embora sejam importantes, às vezes a família não tem condição. Então, é possível fazer isso? A mãe fala assim, eu vou colocar meu filho em todas essas atividades extracurriculares, por exemplo, e o pai vai ter que pagar. Como é que funciona essa questão? Não, voltamos para possibilidade e necessidade. Sim. É uma necessidade? Não. É importante? Mas não é uma necessidade. Aí vai ter que se encaixar a vida da criança com a vida dos pais. Não pode o genitor guardião querer dar uma vida para o filho sem ele mesmo não ter essa condição e sem o outro genitor não ter essas condições. Se ele quer dar essa vida que não é condizente com o padrão de ambos os pais da criança, aí ela vai ter que proporcionar de outra forma por ela mesma, mas essa não cairá sobre o guardião, sobre o genitor não guardião. O juiz irá ver as necessidades necessárias, básicas da criança, juntamente com o salário do genitor, para que possa, aí sim, ser fixada essa pensão. Então, é sempre o bom senso, né? Vamos dizer bom assim, senso, né? Tem que usar o bom senso aí.
Eu acho que assim, com relação à pensão, à guarda, é muito assunto. A gente pode, de repente, fazer um episódio aqui, doutora, um encontro, só para tratar dessa questão dos filhos, né? Sim. Mas se a doutora Sônia não tiver alguma outra pergunta nesse sentido, eu posso avançar numa questão entre os cônjuges, que claro também as que pessoas pode, perguntam doutora. muito. Aliás, eu só gostaria, antes da doutora fazer a próxima pergunta, eu só gostaria aqui, porque eu acabei de receber uma informação que nós estamos ao vivo na rádio. Então, para que é importante que a gente olha só. Já continue respondendo as perguntas. Maravilhoso. Porque, inclusive, o Roberto Ascioli acabou de mandar aqui um alô, parabenizando a doutora Maria, parabenizando a doutora Luciane aí pela transmissão. Então, estamos ao vivo aí pela rádio para o mundo. E na sequência, nós vamos aí também distribuir para todas as nossas redes sociais. Mas, doutora Maria, por favor, aí siga com os seus questionamentos, justamente porque ótimo. A doutora tem inúmeras perguntas aí. Vamos lá. Então, o que eu quero passar agora a conversar com a doutora Luciane e a doutora Sônia? A questão dos cônjuges, o direito entre os cônjuges. Então, vamos falar um pouquinho assim. Qual que é o direito de pensão entre eles, né? Como a doutora falou já, não necessariamente seja a mulher que receba o homem, tudo vai depender do caso. Gostaria que a doutora comentasse também a questão do sobrenome, como fica a questão do nome depois que separa, né? E vamos ver aqui umas outras questões relacionadas aos cônjuges, mas se a doutora puder já ir explicando, por favor. Claro, com certeza. O que eu digo? O combinado não sai caro, correto? Então, o que a gente presume? O casal, ao constituir família ali, eles têm que ter um acordo, né? Então, se o homem, por exemplo, se propõe a trabalhar e a mulher fica trabalhando em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, ele comprou para si a obrigação da mantença dessas pessoas. Ao se separar, não pode mutilar, porque assim era o acordo. Um ficava em casa e o outro ficaria trabalhando fora. Então, na separação, o juiz vai levar em conta isso. Olha, um se comprometeu a trabalhar e ser o provedor, o outro se comprometeu a cuidar do lar, certo? Na separação, para fixar alimentos entre cônjuges, o juiz vai verificar isso. Verificando isso, o juiz vai estipular, tá em idade laboral ainda, então você tem que manter a pessoa por mais 2 anos, até ela se recolocar no mercado de trabalho, até ela voltar a profissão dela, né? E caso ela já não esteja em idade laboral, ela pode pegar uma pensão vitalícia daí do outro cônjuge pela prestação de serviço do lar, né? Porque muita gente confunde, tá em casa, não trabalha, mas trabalha muito, né, gente? Trabalha muito. Aliás, doutora, esse é um dos principais trabalhos que, inclusive, não é remunerado. Exatamente. E olha, deve ser muito difícil realmente limpar a casa, porque a minha mãe faz 40 anos que está limpando a casa dela e ela não terminou ainda. Ela não terminou ainda, porque cada vez que eu chego lá, ela fala assim, não, tô limpando a casa. Faz 40 anos. E é um trabalho que todo dia tem ali árduo, né? Não é fácil, são não, muitas funções, né? E aproveitando aqui, puxando novamente o mês da mulher, né? A gente sabe que hoje as mulheres aí têm dupla, tripla jornada, né? São responsáveis, às vezes, pelo sustento da casa, educação, criação dos filhos, limpeza, enfim. Né? Então, parabéns aí a todas as guerreiras, né? Que a gente vê todos os dias. Sabe aí. por que as mulheres não dominaram o mundo ainda, doutora? Por quê, doutora? Sabe por quê, doutora? Prefiro não arriscar. Porque elas ainda não escolheram a roupa, certo? Porque, fora isso, nós já temos todos os requisitos aí para dominar o mundo. E é bem interessante. Os homens que me perdoem, né? Meu esposo, que é maravilhoso, certo? Quero mandar um grande abraço aí para o Roberto Ascioli, que nos proporciona realmente aí esse contato. O Roberto Ascioli, doutora, é um dos pioneiros em estabelecer aí a prioridade nas mulheres. O programa 90 é um programa essencialmente masculinizado, por conta do jornalismo policial. E o Roberto Ascioli sempre abriu realmente aí a questão da participação da mulher. Ele sempre prestigiou. Sim. Eu, quando ingressei no programa 90, o programa 90 agora dia 15, vai completar dia 15 de março, ele completa 21 anos no ar. E quando eu ingressei no programa 90, inclusive, ele falou o seguinte, nós já estávamos, já namorávamos, mas nós, ele separou muito bem essa questão do profissional e do pessoal, como diz o Faustão, não é?
mas ele sempre ressaltou a minha postura profissional. Tanto é que muitas pessoas não sabiam que nós tínhamos aí um relacionamento, justamente porque ele sempre quis ressaltar a minha qualidade profissional. E com isso, posteriormente, é que as pessoas descobriram, porque eu não estava no programa por ser a esposa do Roberto Ascioli. Eu estava no programa tendo uma participação efetiva, porque eu era especialista em trânsito. Pela advogada maravilhosa que é, e você tem que ser conhecida por isso. Então, mas é difícil realmente aí com os homens conseguirem aceitar essa questão ali das mulheres. O Roberto Ascioli sempre foi pioneiro. Sim. Ele sempre ressaltou ali o trabalho da mulher. Então, no mês das mulheres, nós queremos parabenizar todas essas guerreiras e também, porque nós não estamos disputando nenhum espaço com o homem, cada um tem o seu espaço, mas o respeito justamente pela nossa atividade e a mulher, ela é diferenciada. Ela tem, não sei se esse instinto maternal, ela exerce dupla, tripla, quádrupla jornada por conta aí das suas atividades. Ela vai incorporando, não é, doutora? Só parece frágil, né? Mas é muito forte. Exatamente. Mas, doutora, sobre essa questão aí da pensão, nós falamos porque atualmente nós estamos no século XXI, mas, assim, infelizmente, eu percebo que muitos homens ainda acham que o dinheiro que eles pagam da pensão é para a mulher. Existem alguns casos também que nós já acompanhamos, por exemplo, um determinado tênis de marca lá custa lá R$800. Uma criança não há necessidade, tem que ser o valor médio de mercado. Então, com relação, porque o que deve ser mantido é o princípio da razoabilidade. Uma criança não pode gastar aí, por exemplo, R$400, R$500 de taxa de água. Uhum. Então, tem que se levar em consideração as pessoas que moram nessa residência. Os gastos mensais médios que uma criança, que uma pessoa, um dos conviventes daquele lar acaba aí custando. Não é isso, doutora? Isso. Eles vão pegar os gastos que foram gastos na residência e dividir entre os moradores, né? Para ficar uma média ali de quanto que sairia para a criança arcar. Saindo esse valor, dividiria ainda entre metade para um genitor, metade para outro genitor. Seria mais ou menos esse o cálculo com os gastos em relação à casa, né? Depois você monta outra planilha com os gastos só da criança, mensais, anuais, né? Tem que fazer todo esse cálculo. É um cálculo complicadinho, não é tão fácil Matemática assim, né? de novo. Isso, e até vocês tinham abordado a questão da prestação de contas, né? Exatamente, doutora. Estamos ansiosos aí pelas suas explicações. Então, eu sempre digo assim, digamos assim, se paga um valor justo ou razoável da média do brasileiro, não tem como ter essa prestação de contas, né? Paga lá R$400, R$500, é visivelmente presumido que a criança vai gastar isso, né? Então, por mais que a mãe compre um sapato para ela com o dinheiro dos R$400 da pensão, a gente sabe que a criança comeu mais que isso, que a criança gastou mais que isso, né? Então, você tem que ter essa visão. Agora, se é um dinheiro, assim, já um pouco mais alto, aí a criança tá com a escola atrasada, tá andando com roupa rasgada, com roupa suja, tá se alimentando mal, tá com doenças, né, no corpo, assim, de mau cuidado, aí sim tem que verificar e pedir a prestação de contas aonde que está indo esse dinheiro que não está sendo para o bem da criança, que elas não está cuidado. Aí gera, como o direito de família vai gerar um monte de outras situações daí, de maus tratos, né? Então gera muita coisa. O direito de família, ele sempre vai puxar outras situações, né? Nunca cai só em um tema só. E o genitor, quem paga a pensão alimentícia, ele pode requerer aí realmente essa prestação de contas mensal, trimestral, semestral? Como funciona, doutora? Não, ele pode requerer em casos específicos, né? Específicos? Específicos, de maus tratos. A escola da criança está atrasada. O que a mãe está fazendo com o dinheiro que não pagou a escola? O que o pai está fazendo com o dinheiro que não pagou a escola? Que era da pensão já está contabilizada ali para pagar a escola.
sabe? Ah, a criança está sem plano de saúde, mas já está sendo ali. Então, nesse sentido, teria que prestar contas. Caso contrário, é muito difícil o juiz ter que pedir essa prestação de contas, porque também eu penso que para o genitor guardião seria árduo. Ai, comprei hoje um sorvete para ele, mais doces. Aí comprei essa roupa, comprei isso, comprei aquilo. Agora, caso vê que realmente está sendo mau uso do dinheiro e comprovado mau uso do dinheiro, daí caberia uma prestação de contas. Entendi. Mas é complexo o tema. E aproveitando, a doutora falou da questão dos maus tratos, né, do mau uso do dinheiro, enfim. Vamos entrar no tema da guarda, doutora? Guarda compartilhada. Tem um termo que para mim, assim, não se usa tanto, né? Mas a tal da guarda alternada, como funciona, doutora, essa questão? E é possível mudar a guarda também, depois que um dos pais já está com a guarda fixada? É possível mudar? Então, comenta com a gente. Ótima pergunta, doutora. Ótima pergunta. Eu recebo muito esses questionamentos. Digamos assim, eu vejo muitas pessoas confundindo. Posso ficar com a guarda compartilhada do meu filho? Pode, claro, isso é regra no judiciário. Só que quando eles me perguntam da guarda compartilhada, eles estão achando que estão falando da guarda alternada. Então, a guarda alternada, ela é repudiada pelo judiciário. Dificilmente vai conseguir, até de forma consensual. Então, a guarda compartilhada é quando você vai dividir a vida civil da criança, as decisões com relação à escola, relação à saúde, relação às atividades extracurriculares, né? Acompanhar a vida da criança de perto. A guarda alternada é quando se alterna a residência, né? Então, quando se alterna a residência da criança, uma semana mora com o pai, uma semana mora com a mãe. E por que isso não é legal, não tem bons olhos no judiciário? Porque a criança, ela precisa ter um lar de referência para dizer onde ela mora. Eu moro na casa tal, tenho meu quartinho e tenho minhas coisas lá. Meu pai não me visita, que pai e mãe não são visitas, eles convivem. Então, eu convivo com meu pai em determinadas datas e ela já se programa para isso também. Então, não causa uma confusão na vida dela. Entendi. E qual que era a outra pergunta? A questão da perda da guarda. O que é possível não só perder a guarda ou alterar a forma de guarda? Ah, sim, lembrei. Ao invés de ser unilateral, passar a compartilhada e vice-versa. A guarda compartilhada hoje ela é a regra no judiciário. E vou dizer por quê. Porque muitas mães, aí eu posso falar que é mães mesmo, elas tinham um sentimento de posse com relação à criança. Então, o judiciário, ele quis tirar essa visão até inconsciente das mães. Por que as mães têm isso? Porque elas que carregam 9 meses, né? Então, elas tinham esse sentimento que o pai ali, ele era um participante, né? Então, não, daí o judiciário quis trazer a igualdade entre os pais, né? Ali, então, é a regra. Não tendo como as peculiaridades, né, de não conseguir que sejam fixada a guarda compartilhada, aí fixa-se a guarda unilateral, né, que é quando um guardião só vai fazer as principais decisões com relação à vida da criança. Então, assim, a matrícula lá da escola, a transferência da escola, esse tipo de decisão, doutora, o que é obrigatório que os dois decidam juntos ou é a guarda que define isso? Isso, na guarda compartilhada os dois têm que decidir tudo junto, né? Sim. Os dois vão precisar assinar, os dois vão poder comparecer na escola, né? Os dois vão poder assinar uma cirurgia. Com a guarda unilateral, só um toma as decisões, viaja, matrícula na escola que quiser, né? Assina as coisas. Entendi. Autorizando a criança de forma... E tem o lado não tão bom assim, né, doutora? Porque, assim, existe a responsabilidade sobre a criança. Sim. Então, se a criança ali está faltando muito na escola, quem que vai responder na guarda compartilhada? Os dois. Os dois. E na unilateral, o guardião que tem a guarda? Isso. Dependendo da gravidade da situação, vai ser o genitor que tem a guarda, que vai responder diretamente sobre os maus cuidados com relação à criança, né? Só que
A guarda, digamos assim, guarda vem de guardião e não de poder familiar. Então, o pai ou o genitor que não guardião, né? Ele ainda vai ter essas responsabilidades com relação à criança, né? Ah, não tem a guarda, então vou deixar aí. A mãe Entendi, é isso que é interessantíssimo, assim, doutora. né? Reforça essa questão aí, por favor, porque isso é um termo novo. Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Isso. Sobre a questão do guardião e sobre a questão do... Poder familiar. Tá. Se Qual que é a mantém seu diferença? poder. Vamos reforçar. Guardião é você guardar, né? Você proteger, você tem o dever de cuidado, né? Mas isso não exclui o poder familiar, que é a responsabilidade que advém de ser pai e de ser mãe. Certo. Que você ainda tem o dever e as obrigações com o seu filho. Sim. Né? Então, você não pode, por um dos genitores ser guardião, deixar a criança ali abandonada porque, eu não sou guardião mesmo. Não, você ainda tem a responsabilidade do poder familiar, porque você tem um poder familiar em relação a essa criança. A mãe ou o pai, ele tem a guarda, que ele vai poder decidir a escola, que ele vai poder decidir a viagem, que ele vai poder decidir o plano de saúde, vai poder decidir até a cirurgia. Eu digo que já entraria o genitor não guardião para assinatura junto, viagem para o exterior, né? Mas isso, se for uma cirurgia, de repente, é estética, alguma coisa não relacionada à saúde, não? Isso, se for de relacionada à risco, saúde, né? daí... entendi. Doutora, o tempo voa realmente aí, meu Deus, passa muito rápido. Muito rápido. Eu gostaria de perguntar rapidamente, doutora, nós vamos ter que fazer outros episódios aí sobre o direito de família. Mas eu gostaria de perguntar rapidamente se a doutora consegue explicar ali sobre a questão ali digamos, do encerramento do pagamento de pensão. Por exemplo, a questão da maioridade. Uhum. Não só da maioridade, mas, por exemplo, uma menina que com 16 anos vira empresária. Certo? Ou então com 18 anos, encerra ali, ou de repente a universitária. Tem tudo isso, doutora. Poderíamos dar uma... maternidade, né, doutora? Maternidade. Uma Isso, a que maternidade. vira mãe. Exatamente. Como é que funciona isso? Você vê que a gente bombardeou ela, não é? E agora, aproveitar doutora? o espacinho. Claro. E agora, doutora? Ai. Sabe que isso é consulta, na verdade, né? Digamos assim, vamos começar... Vamos por partes. Por partes. A menor que virou empresária com 16 anos, um exemplo hipotético. Aí o juiz vai analisar a possibilidade e a necessidade. Daí já exclui uma necessidade dela receber a pensão. Ah, tá. Então já caímos no binômio. Binômio, isso mesmo. Vamos lá. Então, primeira situação. Segunda situação, maternidade com 16 anos, por exemplo. Aí também entra que ela vai ainda necessitar dos alimentos do pai dela, né? A grávida vai, se ela tiver necessidade, vai necessitar ainda dos alimentos que o pai pague para ela, mas também ela vai poder pedir alimentos para o pai da criança. Entendi. Né? Deu uma confusãozinha ali, mas acho que consegui explicar, são né? São pessoas diferentes, Isso, necessidades diferentes, né? Quem vai ter responsabilidades diferentes. Mas assim, entendi. Então, no caso aqui, mantém-se o binômio necessidade e... Sim, porque não é a maternidade, ela não... Como que eu poderia explicar aqui para você de uma forma simples? É que a questão empresarial, a pessoa, teoricamente, teria uma condição, um avanço financeiro diferenciado. A maternidade em si, ela teria... Não exclui, apesar na verdade, condição... aumentaria a necessidade dela de receber alimentos, porque ela vai ter mais gastos ainda. Tudo bem. Aí, mais agora uma pergunta. Mas isso não significa que ela pode pedir aumento de pensão para o pai dela? Não, ela poderia... Mas ela tem que solicitar a pensão alimentícia para o pai da criança. Para o pai da criança. Eu vou falar aqui. E é proposital essa minha pergunta em relação à maternidade, doutora. Por quê? Porque eu já vi o outro lado. O pai dizendo, se tem filho, já pode ter filho, então pode se virar. Né? Por que eu tenho... E tem essa mentalidade. Entendi. Né? E no caso aí, pelo contrário, não é? Mantém-se aí o binômio da necessidade. Sim, ele tem que cuidar mais e dar essa assistência, né? É que assim, os alimentos, eles são devidos enquanto se comprovar a necessidade, né? Eles têm aquelas regras ali, mas enquanto houver a necessidade de receber, haverá a obrigação de pagar, independente da idade. E a doutora comentou da maioridade, né? Chegou aos 18 anos. Qual é a postura que o alimentante, quem paga a pensão, tem que adotar? Ele tem que entrar com uma inicial, né? Com um processo chamado exoneração de alimentos, tá? A pensão, ela não se extingue com a maioridade.
Então, o filho completou 18 anos, não está na faculdade, não está fazendo curso técnico, dá para pedir a exoneração de alimentos. Ele tem que informar isso Ele pro tem juiz. que informar ao judiciário sempre. A justiça, ela não vai atrás nesses casos, né? Eu sempre falo, o direito não socorre a quem dorme. Então, você tem que... Tem algumas pérolas do direito, do mundo jurídico, né? O direito não socorre os que dormem. Exatamente. Que paga mal, paga 2 vezes. Exatamente, Não é? exatamente. Então... olha, já me surgiu. Nós vamos ter que fazer um terceiro episódio. né? Porque nós temos aí a questão, inclusive, dos pagamentos. Tem a questão ali do reconhecimento, realmente, digamos um filho afetivo. Nós temos a questão das pensões especiais. Por exemplo, uma pessoa que tem, de repente, aí não tem esse limite da idade. Exatamente. Mas levando em consideração as situações normais. Um adolescente, uma criança que completou uma maioridade. Homem, teoricamente, tecnicamente, encerra com 18 anos, porque a partir de então, presume-se que a pessoa tenha condições de se sustentar. Homem. Mulher, aí temos aquela situação que normalmente, quando é acadêmico, acaba se estendendo, elastecendo até, em média, 24 anos. É mais ou menos isso, doutora? Não tem questões de gênero. Se está fazendo faculdade até os 24 anos, que pode Mesmo se estender homem? até os 26, mesmo homem ou mulher. Por que 26, doutora? Não, se ainda estiver fazendo faculdade, assim, a regra é até os 24, certo? Só que o direito entendi. de família, eu sempre digo, ele pode ser revisto a qualquer momento, a qualquer hora. Né? Tanto de um lado, tanto para ampliar a pensão, como para reduzir a pensão. Digamos assim, tem a regra, vai até os 18 não faculdade, mais 18 até os 24 fazendo faculdade. Contudo, o juiz vai analisar caso a caso e a sua peculiaridade. O pai ganha ali 30 mil reais, o filho ali está com 24 anos, mas ganha 1.000. Entendeu? Então, ele pode prover. Só que o juiz vai ser diferente, uma análise diferente, estipular prazo. Vamos fixar aí mais 1 ano. Ou até terminou a faculdade e encerra direto. Entendeu? Olha o quinto episódio, doutora, aí sobre a questão desses valores. Então, a questão da pensão alimentícia, ela pode ser revista a qualquer momento. A qualquer momento. Tanto para ampliar, quanto para reduzir. Isso. Outro detalhe, doutora, nós temos que fazer aí um episódio específico sobre a questão das penalidades para eventuais atrasos. Digamos, um exemplo hipotético, o pai tem uma determinada condição, paga R$1.000 lá de pensão, estava super bem empregado e tudo mais, paga R$1.000 de pensão, mudou a condição deste pai e de repente ele é executado, porque ele não comprovou em juízo, ou de repente o juiz não analisou ainda que ele teve uma redução aí de condição de pagamento. Só que a pensão é executada e a gente sabe que a questão de pagamento, falta de pagamento de pensão é tudo muito rápido, né? Enseja inclusive a prisão. Exatamente. E normalmente isso acaba afetando. Questão também de pedido de alimentos avoengos. Então, olha quanta coisa a gente tem para conversar ainda. É muita coisa. Alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, então, olha exatamente, só. A criança nem nasceu ainda, o pai já tem que pagar a pensão, doutora? Pensão. E se fizer o DNA e depois você vê que a criança não é do pai? Aí tem uma característica que a doutora Luciane vai saber explicar Aí melhor a gente entra Então. no caso da união estável e casamento, que envolve muito isso na hora dos alimentos gravídicos. Para ver se o juiz vai fixar ou não, para justamente não cair, poxa, fixou, mas não é pai. Credo, doutora, vocês ficam aí criando algumas coisas assim, Como se não da carochinha. Não, mas existem sim. Tudo isso que nós estamos falando, assim, claro que a gente não vai dar o nome das pessoas, mas são casos reais que nós temos aí contato. Eu, doutora Sônia Inglater, doutora Maria Rosângela Cristante e a doutora Luciane Stroyer. Mais a doutora Luciane, porque ela é especialista nessa área. Mas eu e a doutora Maria recebemos muitos questionamentos aí dos telespectadores do programa Nós Era, porque o programa é nacional, doutora. Sim. E lembrando, isso vale... também tem essa situação. Porque o pai separou, eu vou morar em outro estado. E agora? Como é que ficam determinadas aí as visitas? A criança pode viajar? Não pode? É uma situação realmente... Ou a mãe, ela pode se mudar assim? Sim, exatamente. Não quero mais viver aqui, quero recomeçar minha vida, vou para uma outra cidade. Levar e ela tem a criança né? pequena, precisa da autorização do pai para isso, doutora?
Necessariamente sim, né? Daí tem que ver a guarda. Se é a guarda compartilhada, se é guarda... Por exemplo, na guarda unilateral, a mãe pode ir embora sem complicações. Na guarda compartilhada, já haverá complicações para ela poder se mudar. Informar ao juízo. Ela tem que pedir autorização para o juízo. Para o juízo e comprovar o benefício dessa viagem, dessa mudança, desculpa, para a criança. Olha só. Entendeu? E como que ela vai fazer para que a criança não perca o contato com o pai. Entendi. Esses dias, doutora, olha só, o programa 90 realmente são situações que a gente apresenta, acho que apresenta pior e vem uma outra pior ainda. O Roberto Ascioli mostrou esses dias o pai e a madrasta foram até a saída da escola, sequestraram a garota de 14 anos e foram presos na divisa do Mato Grosso, de São Paulo, interior de São Paulo, foram presos na divisa de Mato Grosso. Olha só, porque a mãe detém a guarda da criança e a adolescente tentou fugir. Tanto é que, posteriormente, aí o pai e a madrasta acabaram sendo presos. Olha só que drama. Meu Deus. Uma situação, exatamente. A mãe detém aí a guarda e o pai surtou e acabou fazendo isso. E nós mostramos semana passada, doutora. Então, eu sempre falo, o programa 90 é a novela da vida real. Sim. São situações que realmente a gente conhece. Doutora Maria? Exatamente, doutora. São os dramas, na verdade, né? Sim. As pessoas, os relacionamentos, elas geram isso. Mas Sim. é por isso que eu acho muito importante... Desculpa, doutora. Não, imagina, é isso Por isso mesmo, que eu acho doutora. muito importante esses programas de levar informação até a pessoa. Porque, às vezes, se ela tem essa informação, ela não vai deixar que muitas coisas aconteçam com ela, né? Ou que eu vejo muito coação. Se você terminar comigo, eu vou pegar a guarda da criança porque você não trabalha, entende? Vou levar seu filho embora. Violência psicológica. Violência, né, violência psicológica, violência patrimonial. Aí a gente já avança para outras questões criminais, enfim. Exatamente. Então, os relacionamentos familiares aí, eles ramificam muito ali, né, doutora? Exatamente. Então, várias situações e por isso que a chuva de perguntas e a necessidade da gente ter outros encontros para debater, explicar, esclarecer, né, doutora? Exatamente. Nós temos também a questão do programa 90, então se você tem alguma dúvida, lembrando, aqui para o WhatsApp do nosso Pode Seus Direitos é 988834343. Mas você também pode mandar o WhatsApp para o programa 90, a gente acaba aí captando todos esses questionamentos para que você possa, de repente, aí, receber esses esclarecimentos. Doutora Luciane, por conta aí do nosso horário, eu agradeço já a sua participação. Já deixo aí aberto o convite para que nós possamos fazer outros aí eventos aí do podcast, justamente porque são muitos questionamentos. Sim. A doutora quer deixar aí o seu telefone para contato também? Doutora, pode falar o seu WhatsApp? Eu vou deixar meu Instagram. Seu ótimo, daí perfeito. a pessoa Qual é o pode... seu Instagram, doutora? Doutora, DRA. DRA. Ponto. Tá. Luciane. Stroyer. STROHER. Ok. Nós vamos deixar aí no link certinho os endereços para que as pessoas possam seguir a doutora e também fazer aí os questionamentos. E eu tenho certeza absoluta que serão inúmeros questionamentos. E já deixamos aí meio que pré-agendado mais episódios aí, parte 22, parte 54, aí do Direito de Família. Doutora Maria. Exatamente. Então, vamos finalizar, né, doutora? Quero agradecer muito a participação da doutora Luciane, pelos esclarecimentos, não só para quem nos ouve, mas para mim, pessoalmente, enfim. Um enriquecimento de conhecimento. Sempre, né? Doutora Sônia, também muito obrigada aí pela nossa conversa e em breve estaremos aí com a doutora Luciane novamente para despejar algumas outras perguntas. É verdade. Tem dúvidas? Coloque ali faça contato com a gente, siga a doutora Luciane aí, siga a doutora Sônia, siga a doutora Maria. Nós vamos fazer aí um compilado aí de dúvidas e vamos apresentar. Doutora, suas considerações finais e vamos despedindo. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas, né, da população num programa tão conceituado quanto o de vocês. Agradeço muito mesmo. Nós que agradecemos. Então vamos lá, meninas. Mês da Mulher, são várias situações envolvendo aí dúvidas, principalmente das mulheres, mas agradecemos a participação de todas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.